Segundo Samuel, capítulo de número 15. Quem encontrou, diga amém. Você que está aí na sua casa, você que está assistindo aí pelo YouTube, já encontrou? Segundo Samuel, capítulo 15. E você vai ficar com a sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque você vai aprender muito aqui nessa noite, mas muito mesmo. Essa é uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração. Essa palavra está ardendo tanto no meu coração. E eu estou assim, muito eufórico para pregar essa palavra. Quem encontrou segundo Samuel 15? Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão chamava e perguntava de que cidade vinha. E a pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida, é legítima, mas não tem nenhum representante do rei para te ouvir. E Absalão acrescentava: quem me dera eu ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, como fazia com o rei, se ajoelhava, Absalão estendia a mão e abraçava-o e beijava-o. E Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Uma outra tradução vai dizer assim: ele foi conquistando o coração do povo de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Gesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. E o rei disse: vá em paz. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. E Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Numa outra tradução vai dizer que eles foram na sua simplicidade. Depois de oferecer sacrifício, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então, um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos seus conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará e causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Amém? Capítulo 18. Capítulo 18. Versículo 9. Durante a batalha, Absalão montou na sua mula
e encontrou-se com os soldados de Davi, passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore. Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Versículo 14. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos, e com eles traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Amém? Senhor meu e Deus meu, me ajude na pregação dessa palavra. Já faz mais de uma semana que o Senhor está borbulhando essa palavra dentro do meu coração. Eu oro para que ela alcance aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, e tantos outros que ainda terão contato com essa mensagem através de um vídeo. Da mesma forma que o Senhor falou no meu coração, que o Senhor fale com cada um deles, em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Essa é uma história triste, e ela tem muito a nos ensinar. Quem foi Absalão? Você sabe quem foi Absalão? Absalão foi um filho de Davi, o 3º filho de Davi. Davi teve vários filhos. Absalão era o 3º. Ele era filho de Maaca, princesa de Gesur, na Síria. Absalão era um homem bonito. Diz a Bíblia que não havia homem mais perfeito do que ele. Dos pés à cabeça, ele era perfeito. Quando ele ia no barbeiro cortar o cabelo, a Bíblia diz que quando ele cortava o cabelo que era cortado pesava 2 quilos. Imagina, quanto que fica aí os irmãos que tem barbearia aí, que tem salão, quando se corta o cabelo, qual que é o peso daquele cabelo que fica ali daquela pessoa? Gramas, né? 200 gramas, né? Sei lá, nem sei, posso nem dizer, né? Tem uns aí que se for, vai dar mais, né? Mas enfim, o cabelo dele, quando era cortado, pesava 2 quilos. Ele cuidava muito do cabelo. Ele passava um produto, alguns dizem que era folheado a ouro, não sei, não acho muito respaldo bíblico para isso, mas já vi pessoas pregando isso. Davi tinha outros filhos. Um deles se chamava Amnon. Preste bem atenção nessa história, irmãos. Navegue comigo nessa história, porque essa história é o pano de fundo de tudo aquilo que nós vamos aprender aqui hoje. E Amnon sentiu uma atração sexual, um desejo sexual pela sua irmã, Tamar. E ele queria se relacionar com a sua irmã. E sua irmã, claro, nunca, você ficou maluco, você é meu irmão, não quero contato com você. Mas um dia Amnon fingiu que estava doente e pediu que a sua irmã levasse comida para ele, que estava com febre. E quando ela foi ao quarto levar alimento para o seu irmão Amnon então a violentou, a estuprou. E isso chegou aos ouvidos de Absalão. E Absalão disse: isso não vai ficar assim. Eu vou matá-lo. Passado 2 anos, Absalão fez uma festa e convidou todos os seus irmãos. 2 anos depois. E ele então virou para os seus servos ali, aqueles que o escoltavam, e disse assim: quando o meu irmão Amnon chegar, vocês dão um jeito de sair com ele da festa, sem que ninguém perceba, e mate-o. Então Absalão
mandou matar o seu próprio irmão. E assim o fez. Seu irmão foi morto. E aquilo chegou ao ouvido do pai, Davi. O seu filho matou outro filho. Imagina que cena. Olha só, primeiro você tem uma cena. O seu filho estuprou a sua filha. Olha aí, como que um pai recebe uma notícia dessa? Como? Um irmão estupra a irmã. Agora, como se não bastasse, o irmão mata o outro irmão. E quando ele mata então Amnon, ele foge. Ele fugiu para a terra de Jesus, a terra da mãe. E lá ele se refugiou por 3 anos. Até que Joabe, o general do exército de Davi, intermedia a situação e traz ele de volta para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, Davi, o pai, disse: eu não quero contato com esse meu filho. Eu não quero contato com ele. Rei, mas ele vai morar aqui em Jerusalém. Ele vai andar pelos palácios. Eu não quero ele na minha mesa. Eu não quero ele na minha casa. Eu não quero ver a cara dele. E Davi ficou 2 anos sem olhar na cara desse seu filho, sem conversar com esse seu filho. Até que um dia eles se reconciliaram. E naquela reconciliação entre Absalão, o filho, e o pai, Davi, Absalão chega para o seu pai e diz assim: pai, quando eu estava lá em Jesus, eu fiz um voto com Deus. E que voto você fez? Eu fiz um voto de me consagrar a ele lá em Hebrom. E o pai dele disse: então, tudo bem, vá. Só que o que Davi não sabia é que Absalão estava armando uma rebelião para derrubar o pai e assumir o poder de Israel. Absalão então convida 200 homens e disse: olha, eu estou indo para Hebrom sacrificar, e já falei com meu pai, está tudo certo, vocês querem ir comigo? Vocês podem ir comigo? E aqueles 200 homens foram. E Davi, Salomão e Absalão então mandou um recado. Naquela época não havia e-mail, não havia WhatsApp, não havia Telegram. Mandou um cavaleiro e dizendo: olha, quando eu chegar em Hebrom, toquem todas as trombetas de Hebrom e digam: Absalão é o nosso rei. E os 200 homens de confiança de Davi foram com Absalão, mas sem saber de nada. E quando eles chegam ali e o povo vai gritar: Absalão é rei, e eles o vê cercado por uma comitiva real, eles falaram: realmente é verdade. E então todo mundo gritou: Absalão, nosso rei, Absalão, nosso rei. Tocaram as trombetas. E ali então ele forma um grande exército. Só que antes de ele ir para Hebrom, ele fazia uma coisa. Quando ele veio para Jerusalém, os homens, as famílias, quando tinham uma causa, tinham alguma coisa para tratar no governo, eles vinham para a cidade para tratar com o rei. E Absalão então se colocava na frente daquelas pessoas e dizia: qual que é a sua causa? Ah, minha causa é essa e essa. Não, você está certo. Olha, não, eu te dou toda a razão. Você está correto. Tem que se fazer justiça em seu favor. Mas infelizmente não sou eu que julgo sua causa, né? É o rei. E eu acho que ele não vai aprovar. Sabe aquele joguinho de manipulação? Havia um costume das pessoas se ajoelhar e beijar a mão da autoridade. Quando eles faziam isso com Absalão, Absalão falava: levanta, calma, vem cá, sou igual a você é igual a mim, não se ajoelha não. E abraçava e beijava. A Bíblia diz que com isso ele foi ganhando o coração dos israelitas. Isso tem nome? Tem nome? Qual que é o nome disso? Manipulação. Todo mundo estava certo para ele. Toda causa que chegava: não, você está certo, você está certo. Só que
o rei não me nomeia juiz, então eu não posso julgar sua causa, provavelmente você vai perder, mas eu entendo que você está certo. Ele foi ganhando o povo com isso, ele foi manipulando as pessoas. E quando então tocaram a trombeta em Hebrom, levantou-se um exército. E eles vieram então para atacar Jerusalém. Atacar Davi, o exército de Davi. Só, irmãos, que o exército de Absalão era muito fraco. Os homens de Davi tinha uma máquina de guerra. Ele tinha só os 35 valentes dele, acabava com qualquer exército. Mas quando Davi fica sabendo daquilo, o que Davi faz? Ele não quer lutar com o filho. Ele pega os seus generais e diz: vamos fugir. O rei abandona o trono e foge de Jerusalém. E Absalão então, ele assume o poder, ele se assenta no trono. E é interessante que a Bíblia diz que Absalão assentou-se no trono, mas o rei fugiu. Diga comigo: Absalão se assentou no trono, mas o rei fugiu. Quer dizer, o fato de ele se assentar no trono não fez dele um rei. Esse é o erro de muitas pessoas, que pensam que a unção está no cargo. E não é sobre cargo, é sobre chamado. Davi não estava no trono, mas era rei. Absalão estava no trono, mas não era rei. E a Bíblia então vai nos dizer que agora, quando ele assume o poder em Jerusalém, ele se assenta com alguns conselheiros, ele chama Aitofel. Aitofel era um homem da confiança de Davi, ele era um grande conselheiro. Aitofel era ele era avô de Batseba, se não me falha a memória. Só que Aitofel trai Davi e fica do lado de Absalão. E ele pede um conselho para Aitofel, e Aitofel diz: parte agora e vai ao encontro de Davi e mata todos. Mas havia um outro conselheiro, que esse era amigo de Davi e se fingiu do lado de Absalão e deu um conselho errado. Não, dá um tempo, espera um pouco, depois você ataca. E ele perguntou para Aitofel: o que mais posso fazer? E Aitofel, traidor do rei, disse assim: seu pai deixou 10 mulheres aqui, as 10 concubinas. Pegue essas mulheres, leve para o terraço e faça sexo com as 10 à vista de todo mundo e humilhe seu pai. E ele fez isso. Chegou um momento que os generais chegaram para Davi, os capitães, e dizem: é insustentável, é seu filho, mas não dá mais. Nós vamos ter que partir, porque a nossa família está lá, ele vai matar os nossos familiares. Então Davi permitiu que eles guerreassem. E Davi chamou seus capitães, seus generais, e disse: vão para a guerra, e eu irei com vocês. E eles disseram: não, o Senhor não vai à guerra conosco, porque se nós precisarmos fugir, eles vão nos esquecer e vão te matar, porque eles precisam te matar para que Absalão seja um rei. Fique aqui. E Davi disse: eu vou ficar, mas eu só peço um conselho para vocês. E eles disseram: qual? Por favor, não matem meu filho. Trate-o gentilmente, trate-o com educação, ele é um menino. E eles disseram: sim, rei. E houve um confronto. E claro, o exército de Absalão não ia conseguir vencer. Eles perderam a guerra. E Absalão fugiu, montado na sua mula. E quando ele passa debaixo de uma árvore frondosa, ele com aquele cabelão, os galhos entram no cabelo, a mula passa e ele fica dependurado ali. E quando os homens chegam, alguém disse: o rei falou para não matar. Joabe disse: eu não vou perder tempo com esse rapaz. Arrancou 3 lanças e meteu no peito dele. E os homens de Joabe acabaram de fazer o serviço e mataram Absalão ali. Esse é o fim de Absalão. É uma história triste, não é? Muito triste.
mas ela tem muito a nos ensinar. E a primeira coisa que eu aprendo é cuidado. Cuidado. Não baseie suas decisões em aparência, em beleza física. A Bíblia vai dizer em Samuel 14:25 que em todo Israel não havia ninguém tão admirado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé ao topo da cabeça, não havia nele defeito. Ele era um cara bonito, lindo, malhado, fisicamente perfeito. Quem olhava para ele via beleza. Mas por dentro, ele era podre. Por dentro, ele não tinha caráter. Para vocês terem uma ideia, ele planejou, porque se quando ele ficou sabendo que o irmão abusou da irmã, naquele ímpeto de raiva, ele poderia ter ido lá e cometido um homicídio. Não vou falar tudo bem não, mas era uma situação grave que às vezes com a cabeça quente faz. Mas a Bíblia diz que ele esperou quanto tempo? 2 anos. 2 anos para cometer esse homicídio. Então era um cara frio, calculista. Ele sabia muito bem o que ele queria. E nós precisamos tomar muito cuidado com esse brilho externo que pode nos impressionar, que o mundo hoje pinta uma imagem da mulher perfeita, do homem perfeito, e as pessoas estão em busca disso. Mas nós não podemos tomar nossas decisões baseado na aparência, na beleza, mas sim no comportamento, porque o comportamento revela a essência de uma pessoa. Absalão era um manipulador, uma pessoa que manipula amigos, uma pessoa que manipula a família. Você acha que não vai manipular você? Só que a nossa arrogância diz: comigo é diferente. Fulano deu certo com a fulana, mas eu sou outra pessoa. E vai se dar mal. Vai se dar mal. A Bíblia nos ensina uma lição valiosa, que está lá em 1 Samuel capítulo 16, quando Deus manda Samuel ungir um dos filhos de Jessé a rei, e ele então fica impressionado com um dos irmãos de Davi, e a palavra que Deus deu para ele foi: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jesus nos ensina que não é para olhar o exterior, mas é para olhar o que está no coração. Pastor, e como que eu olho o coração? Jesus disse em Mateus capítulo 7:16, pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus está falando, pelo fruto se conhece, não é pela aparência. Lembra do dia que Jesus foi numa figueira por aparência? A figueira estava linda, maravilhosa, cheia de folhas, cheia de coisas, mas quando ele chegou lá não tinha fruto. E às vezes nós julgamos as pessoas, ou nós acreditamos nas pessoas, ou nós negociamos com as pessoas, ou nós nos tornamos sócios das pessoas pela aparência, enquanto a Bíblia diz que não é pela aparência, mas é por aquilo que está dentro. É o que a pessoa carrega dentro de si. Absalão, ele era manipulador. A Bíblia nos diz em 2 Samuel capítulo 15, nós vamos ficar aí nesse capítulo, no versículo de número 2 ao versículo de número 6, que Absalão ficava na porta, e falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. A voz de Absalão era música no ouvido das pessoas, porque ele não falava o que precisava ser dito, ele falava o que as pessoas queriam ouvir. A isca do manipulador é falar o que as pessoas querem ouvir. Absalão conquistou o povo com elogios, com promessas vazias. Quando você vai para o Éden,
Adão e Eva. Eva comeu do fruto proibido, não foi porque ela confiou na serpente, ou porque a serpente era mais sábia, não, porque a serpente falou aquilo que ela queria ouvir. Esse é um mal. Cuidado com pessoas bajuladoras. Cuidado com pessoas que te fazem elogio sem ter nenhuma razão. Você conhece gente assim? Claro, tem situações que você vai fazer alguma coisa, que alguém vai chegar para você e vai te elogiar. Olha, parabéns, foi bacana isso que você fez. Mas tem gente que te elogia sem nada. O tempo todo te elogiando, o tempo todo te elogiando. Cuidado com esse tipo de pessoas. São pessoas bajuladoras. São pessoas movidas por um espírito de Absalão. Cuidado com isso. A Bíblia nos exorta. Provérbios capítulo 29, versículo 5 diz: o homem que lisonjeia seu próximo está armando-lhe uma cilada. Cuidado com esses elogios fora de hora, fora de lugar. Cuidado. Cuidado. Quem está entendendo do que eu estou falando? Eu não estou falando que todo elogio é errado, ok? Existem elogios sinceros, verdadeiros. Mas existem pessoas que a maneira delas te manipular é te elogiar. O tempo todo está te elogiando, o tempo todo está falando coisas, músicas no seu ouvido. Às vezes você está errado, você pisou na bola, mas ela vem e canta uma melodia no seu ouvido. Parabéns. Eu fico muito impressionado como que isso acontece aonde tem poder. No mundo político, você não tem nem noção do quanto isso acontece. Às vezes, alguns governadores, alguns governantes, o governo dele está péssimo, mas ele se cercou de um bando de apoiadores, de elogiadores, de bajuladores. A Bíblia diz que quando Absalão entrou em Jerusalém, Davi fugiu a pé. Às vezes Deus permite coisas acontecerem dentro da empresa, dentro da família, dentro da igreja, para que a gente possa estar no meio do povo e entender o que de fato está acontecendo, porque Davi viu coisas que do trono ele não via. Então eu e você precisamos tomar muito cuidado com essas pessoas. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, versículo 6, melhor são as repreensões feitas pelo que ama do que os beijos de quem odeia. O que você prefere? Tomar uma bronca de quem gosta de você? Ou receber um beijo de quem te odeia? Então eu e você precisamos estar atentos com essa situação. A Bíblia nos ensina isso. E quando que eu sou vítima de um manipulador? O versículo 11 do capítulo 15 diz: Absalão levou 200 homens de Jerusalém e eles tinham sido convidados e não sabiam. Numa tradução diz assim: foram na sua simplicidade. Foram na sua simplicidade. Diga comigo, simplicidade. Jesus nos ensinou. Ele disse assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A nossa vida é uma vida no meio de lobos. Você vai sair daqui, amanhã você tem um monte de encrenca para resolver. Você está no meio de um monte de gente, e gente querendo te arrancar um pedaço daqui, te arrancar um pedaço dali. E Jesus diz: olha, seja simples como uma pomba, mas você também precisa ser o quê? Prudente como a serpente. Diga comigo, prudente como a serpente. Esses homens entraram numa situação que às vezes eu posso entrar pela minha simplicidade, você pode entrar pela sua simplicidade, sem analisar a situação, sem entender o contexto, sem entender os bastidores. E eles foram ali.
Esses 200 mencionados aqui são aqueles que se aplica o ditado, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Então eu e você precisamos assim, tomar muito, mas não é pouco não, é muito cuidado. Eu particularmente já entrei em situação que não tinha nada a ver comigo e eu paguei o pato, né? Assim, o ditado popular. Por quê? Fui de simplicidade, entrei de simplicidade, participei de reuniões que eu não deveria ter ido, que eu não deveria ter entrado, mas eu fui na simplicidade. Eu não imaginava que o que iria acontecer ali, o que iria ser falado ali, e depois eu falei, puxa, parece que eu estou fazendo parte dessa encrenca aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a simplicidade. Cuidado com o que você ouve. Cuidado. Por que eu digo isso? Porque em 2 Samuel, capítulo 13, quando Absalão matou Amnon, ele fez uma festa para os irmãos, chamou os irmãos, mas com uma cilada para matar Amnon. Só que o que chegou no ouvido de Davi? Enquanto estavam a caminho, chegou a notícia a Davi: Absalão matou o quê? Todos os filhos do rei, nenhum deles ficou vivo. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o rei que todos os filhos estão mortos, só Amnon está morto. Absalão de fato tinha planejado isso desde o dia em que Amnon violentou a sua irmã Tamar. Olha o que uma falsa notícia, a notícia que chegou para Davi foi: matou todos. Gente, quantas vezes as notícias que chegam para nós são as piores possíveis, e ali a gente fica desesperado, né? Entra numa situação que às vezes pode até sofrer um infarto por causa de uma falsa notícia, por causa de uma notícia que não é verdadeira. A falsa notícia da morte dos filhos de Davi nos ensina algumas verdades importantes, e uma delas está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, no versículo 3, o seu prazer está no temor do Senhor, e ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem sentenciará segundo o ouvir dos seus ouvidos. O que a Bíblia está ensinando? Não julgue, senão a vista dos seus olhos, nem se não for segundo o ouvir dos seus ouvidos. Porque as notícias chegam para a gente não viu, a gente não ouviu, mas a gente acredita. E em algumas situações até passa para frente, sem checar se aquilo realmente é uma verdade. Quantas vezes nós somos bombardeados com situações assim? Quantas notícias às vezes chegam para você de um amigo, de um parente, até mesmo de mim, do pastor. Ó, você está sabendo que o pastor não sei o quê? E chega lá, não tem nada daquilo. Mas se a gente, no calor da emoção, toma uma decisão, a gente pode pagar um preço. E a Bíblia ensina. A Bíblia diz que ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem sentenciará segundo o ouvir dos seus ouvidos. Precisa ver, precisa ouvir. Davi entrou em desespero por um boato. Isso nos ensina a não acreditar em tudo o que nós ouvimos. Provérbios 18:13 diz: quem responde antes de ouvir comete insensatez e é vergonha e confusão para ele. Então você tem que ouvir. Às vezes as pessoas, na minha situação como pastor, eu escuto muito, e muito. Eu procuro muito guardar o meu coração, porque as pessoas vêm e chegam e contam uma história para mim. Naquele momento dá até raiva na gente, mas como é que fulano foi fazer uma coisa dessa? Aí quando você vai conversar com fulano, e você confronta a situação, você vai ver que aquilo não é do jeito que foi falado. Quem já teve experiência assim? Gente, em família, isso acontece muito. Na nossa casa, no seu local de trabalho.
Sempre vem uma versão. E a gente precisa ouvir os dois lados. A gente não pode dar uma palavra baseado naquilo que a gente ouve. Aí vem marido reclamar da esposa para mim. Ele está sempre certo. Até que eu converso com ela. Vem a esposa reclamar do marido para mim. Ela está sempre certa. Até que eu converso com ele. Se você tem que falar alguma coisa, você precisa ouvir então os dois lados, para você entender. E a Bíblia nos fala muito sobre isso. Sabe, isso nos ensina dessa forma. Agora, Absalão é aquele filho que dá dor de cabeça para o pai. Sabe aquele filho que dá dor de cabeça para o pai? Mas ao mesmo tempo, o pai sabe que aquela dor de cabeça que seu filho lhe dá é por causa do seu próprio adultério. E ele não tem moral para falar com o filho. Ele não tem. Por que Absalão matou o irmão Amnon? Porque Davi não levou aquilo a sério. Quando ele violentou a sua própria filha, a sua própria irmã, ele não levou aquilo a sério. Ele deveria ter tomado decisões duras. Ele não tomou. E quando o pai não toma uma decisão dura, o outro irmão se sente no lugar. Opa, eu sou o mais velho aqui, então deixa eu agir. Deixa eu fazer. E é isso que acontece quando nós homens, nós maridos, pais, somos omissos no nosso papel de homem dentro de casa, de chefe de família. E quando eu olho para esse texto, o filho que dava dor de cabeça para Davi, e eu vou repetir isso, o filho que dava dor de cabeça era, em parte, um espelho das suas próprias falhas. O filho que dava dor de cabeça para Davi era, em parte, um reflexo dos seus próprios erros. E nós vamos ver isso mais a fundo daqui a pouco. Quase todas as dores de cabeça, e quando eu estou falando de cabeça, claro, não estou falando de forma literal, estou falando de tristeza, de problemas, de encrencas, eu estou me referindo a isso. Quase todas elas são reflexos das nossas escolhas impensadas. O prazer de uma ejaculação, ela dura segundos, mas as consequências podem durar a vida inteira. Por isso nós precisamos crucificar a nossa carne, porque o pecado ele é uma jaula, é uma algema. Um dos maiores e graves problemas do pecado é que você fica preso nele. Davi, ele chama os seus capitães e ele dá uma ordem para eles. Qual foi a ordem aos comandantes de suas tropas? Tratem bem o jovem Absalão. O jovem, ele é um menino. Tratem bem Absalão por causa de mim. E o que a Bíblia diz? Todos ouviram as ordens do rei. Quando o rei deu essa ordem a respeito de Absalão. Tratem bem meu filho, não matem meu filho. Porém, quando Davi estava onde estava, vem um mensageiro e diz: rei, tenho uma notícia para te dar. E Davi disse: o quê? Absalão morreu. Quando Davi ouve essa palavra, sabe, eu fico imaginando a ira de Davi, porque ele reúne com seus capitães, ele reúne com seus comandantes, e ele diz: tratem bem o jovem Absalão, não toquem no meu filho, não toquem. E agora, quando Joabe está vendo Absalão pendurado numa árvore, o que Joabe faz? Joabe arranca 3 lanças e arremete contra o peito de Absalão. Porque todos viram Absalão, não foi só Joabe. Joabe não chegou primeiro. E alguém disse: mate Absalão. E ele disse: não vamos matar. O rei disse para não tocar nele. E Joabe
Joabe mata Absalão. E quando isso chega a Davi, Davi fica furioso. Davi fica endemoniado, se eu posso dizer assim. Não vou usar essa expressão não, é muito feia. Mas ele fica com muita raiva. E ele provavelmente pergunta: quem matou meu filho Absalão? Quem matou Absalão? E ele já estava, acredito eu, com a espada na mão. E alguém diz: rei, foi Joabe. Quando fala foi Joabe, ele deixa a espada cair. Ele não faz nada, absolutamente nada. Davi se cala, e Joabe ainda chega e dá uma bronca em Davi, e Davi fica caladinho. Sabe por quê? Porque foi Joabe que Davi mandou matar Urias, marido de Batseba, porque ele tinha um adultério com a mulher de Urias, e ela já estava grávida de Davi. No linguajar que não é pejorativo, se você estudar o contexto desse linguajar, não é pejorativo, é aquela famosa frase: fulano tem rabo preso. Então ele fica caladinho, porque Joabe sabia dos podres dele, e ele fica quieto, ele fica calado, ele não faz nada. Não há nada pior na vida do que estar preso a uma consequência que você mesmo causou. O diabo usa as nossas falhas para nos aprisionar, como ele fez com Davi, que sofreu as consequências do seu próprio pecado, o adultério que destruiu a sua vida. O diabo usa as nossas falhas para nos aprisionar, como ele fez com Davi, usando Joabe. Nós devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque quando Davi, ele peca com Batseba, ele é confrontado pelo profeta Natã. Segundo Samuel, capítulo 12, vai narrar essa história. E quando Deus revela para Natã o adultério de Davi, Natã foi conversar com Davi e contou uma metáfora. E ele diz assim: rei, dois homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. E o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não havia comprado nenhuma cordeirinha. Só tinha uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Essa cordeirinha, rei, comia junto dele, bebia do seu copo, até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Mas certo dia, rei, um viajante chegou à casa do rico. E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, ele preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi se encheu de ira contra o homem e disse ao profeta Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte e deverá pagar 4 vezes o preço da cordeirinha, porquanto agiu sem misericórdia. E o profeta enfia o dedo na cara de Davi e diz: é você, rei. Você é o homem que matou. Urias tinha só uma mulher, você tem tantas. E você matou a mulher dele. Você matou Urias para ficar com a mulher dele. Irmãos, é duro esse discurso. Mas quando ele foi confrontado, o que ele disse? Esse homem merece morrer. Esse homem merece morrer. E olha o que o texto diz: 4 vezes ele deverá pagar 4 vezes a cordeira. Diga comigo, ele deverá pagar 4 vezes. Quantas vezes ele deve pagar? Sabe o que aconteceu? Passado um tempo, Batseba deu à luz. O menino nasceu, adoeceu. Davi orou, jejuou, mas o menino morreu. Passado um tempo, Amnon estupra Tamar,
e Absalão, seu irmão, o mata. Davi perdeu o segundo filho. Agora Joabe, que sabia de todos os podres de Davi, mete uma lança no peito de Absalão e mata o seu terceiro filho. E quando Salomão vai assumir o trono, ele tem que matar o seu irmão Adonias, porque Adonias já estava se intitulando rei. Davi perdeu 4 filhos. 4 vezes ele deve pagar. 4 vezes ele pagou. Isso me ensina muito, porque quando eu li isso, meu coração se encheu de temor. Eu me lembrei de Provérbios, capítulo de número 6, versículo 2, que diz: você foi preso com as palavras da sua boca, você foi enredado pelos ditos dos teus lábios. Davi foi preso pelas palavras da sua boca. Não amaldiçoe seus filhos, não amaldiçoe seu casamento, não amaldiçoe o seu local de trabalho, não amaldiçoe a sua renda. Nós temos a mania: esse salário meu não dá para nada. Ao invés de pegar aquilo e fazer o que Jesus fez, quando ele não tinha nada para alimentar 5.000 homens, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Ele poderia ter dito: isso não dá para nada, mas o que ele fez? Pai, graças te dou. Ao invés de lançar palavras de maldição, lance palavras de gratidão. Deus, obrigado pelo meu casamento. Deus, obrigado pelo meu marido. Deus, obrigado pela minha esposa. Deus, obrigado pela minha profissão. Deus, obrigado pelo meu trabalho, pelo meu emprego. Deus, obrigado pela minha renda. Deus, obrigado pela minha célula. Deus, obrigado pelo meu líder. Deus, obrigado pela minha igreja. Agradeça. Não amaldiçoe, agradeça. O profeta Natan, ele deu uma palavra muito dura para Davi. E olha o que Natan disse no capítulo 12, nos versículos 11 e 12. Natan diz para ele assim: assim diz o Senhor, eu vou trazer sobre você a calamidade sobre a sua própria família. Diante dos seus olhos tomarei as suas mulheres e as darei a outro, e ele se deitará com elas à vista de todo Israel, porque você agiu em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Natan disse: olha, você ficou com a mulher de um homem, e um homem vai possuir todas as suas mulheres, e não vai ser num quarto fechado, não, vai ser num terraço, numa laje, para todo mundo ver. E quando Absalão pede um conselho a Aitofel, Aitofel fala para ele: vai para o terraço, no telhado do palácio. E ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo o Israel. Agora olha o que é o pecado e a profundidade disso na vida de uma pessoa. No mesmo terraço, porque quando você vai lá em Samuel, capítulo 11, o capítulo começa assim: nos dias em que os reis saíam à guerra, Davi ficou no palácio, e estando no terraço, olhou e viu Batseba, e a desejou. No mesmo terraço que Davi desejou, adulterou com Batseba, o seu filho Absalão transou com as suas mulheres. No mesmo terraço. Pecado, irmãos, ele é destrutivo. O pecado, quando ele vem: não, pequei, estou de boa. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a conta chega. E Davi pagou da pior forma possível. No mesmo terraço em que concebeu-se o pecado,
veio a sentença de Deus da boca de Natã. Hoje, nós não temos o profeta Natã para nos advertir com uma profecia. Mas nós temos a maior de todas as profecias, a Bíblia Sagrada, que diz para mim e para você: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Bíblia então nos diz que Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no mulo e entrando no mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se na cabeça do carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo. E tomou 3 dardos da sua mão e transpassou eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Presta atenção nisso, irmãos. Presta atenção. Chega a notícia agora para Davi: seu filho morreu. E quando a notícia chega para Davi, a Bíblia diz assim: então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta. E o que ele fez? Chorou. E subindo e clamando, olha o choro do pai pelo filho: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Davi começou a chorar e começou a gritar: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão. E sabe, quando eu meditava nessa passagem, ao ler sobre o choro de Davi por Absalão, sabe de quem que eu me lembrei? Eu me lembrei de Jó. Enquanto Davi dizia: ah, meu filho Absalão, quem me dera eu ter morrido no seu lugar. Quando Davi tem a notícia que o seu filho morreu, o que ele diz? Eu queria ter morrido no seu lugar. E em contraste, quando Jó chega a notícia para ele que os seus 10 filhos que estavam celebrando um aniversário morreram numa tragédia de um telhado que caiu e matou os seus filhos, a Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha o contraste da atitude de Davi com relação à atitude de Jó. Morte de filho é morte de filho, não tem como se comparar isso. É uma dor terrível, que só quem já passou sabe o tamanho da dor. Mas se o perder um filho é algo horrível, imagina perder 10. Davi, diante de um filho, ele disse: quem me dera ter morrido no seu lugar. E Jó, ao perder 10, disse: o Senhor deu, o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, isso me impactou, porque comportamentos revelam a voz da consciência. Qual o motivo de comportamentos tão diferentes para eventos tão semelhantes? A resposta é única, a resposta é consciência. Jó era um pai que zelava pelos filhos, que sacrificava pelos filhos. No capítulo 1, no verso 4 e 5, antes da morte dos filhos, a Bíblia diz: os filhos de Jó costumavam ir e fazer um banquete, cada um em sua casa, e enviavam um convite às suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Quando terminavam os dias do banquete, Jó os santificava, levantando-se de madrugada e oferecendo holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Jó era um pai que continuamente colocava os filhos na presença de Deus. Jó era um pai que consagrava os seus filhos a Deus.
E quando eles morreram numa tragédia, Jó sabia que tinha feito por eles o melhor, levá-los a Deus em oração, e os ensinou com um exemplo da sua própria vida. Então, com uma consciência tranquila, ele diz: o Senhor deu, o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. Já Davi, ao contrário de Jó, embora tenha sido um grande rei, ele nunca foi um grande pai. Um homem admirável, um grande estadista, mas um péssimo marido. Embora Davi tivesse o coração de Deus, porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Embora ele tivesse o coração de Deus, ele nunca teve o coração dos seus filhos. Embora Davi liderasse uma grande nação, ele não conseguia liderar sua casa, ele não conseguia liderar sua família, ele não conseguia liderar o seu lar. Existem homens que lideram grandes empresas, grandes organizações, grandes instituições, grandes igrejas, mas não consegue liderar a sua própria família, não consegue liderar o seu próprio lar. Davi derrubou Golias, mas ele não derrubou as muralhas relacionais dentro da sua casa, onde um irmão era brigado contra o outro, onde um irmão matou o outro, onde um irmão abusou da outra. É muito sério. Davi foi o melhor rei da Bíblia, mas foi um dos piores pais da Bíblia. Em seu grito de dor, ele diz: eu queria morrer no seu lugar, meu filho. Por que ele diz: eu queria ter morrido no seu lugar? Porque na verdade ele nunca viveu para o seu filho. E quem não vive para as pessoas, quer morrer no lugar das pessoas. Davi amou Absalão, mas fora de tempo. Ele gritou que amava o filho, quando o filho já não podia ouvir mais, quando já estava morto. Irmãos, pasmem, mas um dos dias que mais se vende flores numa floricultura é no dia dos mortos. Pasmem, não estou falando que é o dia que mais vende, não tenho essa estatística, mas é claro, é notório para todos nós que um dos dias que se mais vende flores numa floricultura é no dia de finados, assim dizem, né? No dia dos mortos. Anne Frank, uma mulher que viveu durante o nazismo, uma judia, e ela conseguiu sobreviver, ela conseguiu fugir. Mais tarde ela disse a seguinte frase: os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o sentimento de remorso é muito maior que o sentimento de gratidão. Duro é esse discurso, mas é a realidade. Quantos que gritam e choram diante do caixão do pai, diante do caixão da mãe? Oh mãe, oh pai! Mas enquanto estava vivo, não separava um dia para almoçar com o pai, para almoçar com a mãe. Só quem já perdeu pai e mãe, como eu, e como muitos de vocês, a gente daria tudo para tê-los hoje do nosso lado. Como eu queria ter minha mãe do meu lado, como eu queria ter o meu pai do meu lado. Mas muitos de nós, quando eles estavam vivos, não dava a mínima. Quando eu vejo um filho cuidando de um pai, um filho cuidando de uma mãe, eu falo: meu irmão, faça isso. Faça isso. Porque um dia você vai desejar fazer isso com eles e não vai poder. Davi poderia ter amado mais Absalão. E se tivesse amado, talvez ele não teria se tornado o Absalão que ele se tornou. Mas resolveu amá-lo depois de morto. Eu termino essa mensagem dizendo que hoje nós possamos abraçar quem ainda nós podemos abraçar.
Que hoje nós possamos amar quem ainda pode receber o nosso amor. Perdoar enquanto é tempo. É melhor perdoar agora do que tentar perdoar depois que já morreu. Viva para os que você ama, para que você não possa desejar morrer por eles, como Davi. Porque quando ele desejou morrer pelo seu filho, fecho a minha Bíblia e digo, já era tarde demais. Vamos